Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, Franz quem está falando em mais um Umbanda, Consciência e Juventude. E eu estou aqui com meu irmão amigo Flávio Salazar, meu irmão amigo Paul, para mais um programa especial para todos vocês. E antes de começar o programa, eu quero que você eleve o pensamento a Deus, aos sagrados tronos, aos seus guias e protetores espirituais, pedindo amparo para que essa hora que a gente vai ficar junto transcorra em paz para todos nós. Amém. Então, hoje com um tema bem interessante. Quantos de vocês, por exemplo, já se interessaram por aquele menininho, aquela menininha dentro do terreiro? Quantos de vocês tiveram efetivamente um relacionamento dentro do terreiro? No seu terreiro é um pai e uma mãe de santo casado que está aí? Então, hoje nós vamos falar sobre relações, onde e como elas se manifestam e a forma mais saudável, né? Se você precisa estar no ambiente com a pessoa que você se relaciona, qual é a forma mais saudável de lidar com algumas situações. Tudo bom, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve galera, eu sou o Flávio Araújo Salazar e é mais uma vez uma grande honra estar com vocês aqui no programa UCJ Umbanda, Consciência e Juventude, sendo vinculado aqui pela nossa querida rádio Toques de Aruanda. Realmente, Franz, esse é um tema muito presente nas nossas vidas, porque o ser humano ele é um ser social e sociável por natureza. Então, desde que nós desenvolvemos o nosso conceito, a nossa capacidade de discernimento, nós nos agrupamos em grupos, sociedades, comunidades, enfim, clãs, facções, muitas formas aí de nos organizarmos em grupo, e é normal e natural que dentro desses nichos, desses grupos, desses núcleos, as pessoas comecem a se interessar umas pelas outras, comecem a entrar em sintonia magnética, energética, ou até em sintonia elemental, que é a famosa sintonia física, né, do corpo físico. E como a gente lida com isso? Como é que a gente prioriza o trabalho espiritual? Como é que a gente equaliza as relações, os sentimentos, para que o pessoal não fique à frente do espiritual? E vou estar compartilhando com vocês algumas dicas de postura, porque como terapeuta holístico é muito comum as famosas projeções, ou os clientes, as clientes acabarem com um tratamento mais longo, onde o contato é maior, as pessoas acabam criando um grau de afinidade aí pelo terapeuta, uma admiração um pouco mais profunda. Então hoje, ao longo desses minutos maravilhosos que vocês nos dão a permissão de entrar nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nós vamos estar aí abordando esses temas, e eu especificamente compartilhando um pouco mais com vocês sobre o que eu já vivi, já experienciei dentro da terapia holística. Vou passar a palavra agora para o meu querido irmão Paul, que com certeza no consultório dele deve ter ouvido aí muito sobre o assunto e deve ter casos interessantes para compartilhar conosco.
Olá pessoal, eu sou o Paul Sanner, sou coach, trabalho com coaching de vida, coaching espiritual e quero falar um pouco sobre esse assunto também com vocês, sobre as identidades, né, que nós desenvolvemos, né, a nossa identidade, por exemplo, de namorado, namorada, marido, esposa e como que essa identidade pode se harmonizar com uma identidade de irmão de fé, quando a fé é a mesma, né? Ou não, quando, né, o casal tem cada um o seu caminho espiritual ou o seu caminho religioso e que não harmonizam, não são iguais, né? Quer dizer, podem harmonizar, mas não são o mesmo, né? Então é muito importante termos aí essa percepção de como fazer com os nossos comportamentos e com as nossas identidades nessas situações, ou até mesmo em situações onde um casal trabalha junto, num mesmo local, né? Ou não tem nenhuma afinidade do ponto de vista profissional. E essa semana, para que a gente possa entender alguns assuntos, né, além desse programa, nós vamos entrar em contato com vocês aí, vamos começar os atendimentos essa semana. Tivemos 2 semanas de feriado, então a agenda ficou curta, mas nós vamos aí entrar em contato com vocês para que a partir dessa próxima semana a gente já faça todos os trabalhos aí de prosperidade, uma coisa importantíssima na vida de todos nós e com certeza uma das, se não em alguns casos a maior busca, uma das maiores buscas que as pessoas têm, né? E hoje o programa de relacionamento, né? Todo mundo que fala em relacionamento dentro da Umbanda pensa na nossa mãe Oxum. Quantos pedidos a gente já teve, né? Principalmente em gírias para nossa mãe Oxum, para que a pessoa encontre um grande amor, ou ainda entra no terreiro. Quantas pessoas entram no terreiro solteiras e saem aí com um relacionamento, e saem aí com uma pessoa que vai compartilhar e começa a se interessar aí por aquela pessoa, aquele menino, aquela menina, aquela pessoa que te atrai, né? E essa atração é totalmente saudável no ponto que não atrapalha na harmonia do centro, né? O que é atrapalhar na harmonia do centro? Atrapalhar no ponto de vista do comportamento. Então, é claro que temos que entender que quando a gente entra num trabalho espiritual, todos os nossos cordões energéticos, eles se afinizam e ficam mais sensíveis. Então é natural que você entre dentro de um trabalho e você comece a ter algumas atrações. E a atração que eu falo não é necessariamente ou simplesmente a sexual. Estou falando de atração. Vai ter o grupinho que você vai gostar de conversar, vai ter a pessoa que você vai gostar de trocar aquela ideia, de ficar perto na fila, como foi na escola, né? Na escola você não conhecia ninguém, aí você começa um relacionamento e você forma o seu grupinho. E formando esse grupinho, você começa a desenvolver afinidades. E essas afinidades espirituais chamam cordões energéticos, que podem estar positivos e podem estar negativos. Então, trazendo para uma questão da escola, ainda nesse exemplo de escola, é aquele grupinho, por exemplo, o grupinho dos que gostam de pagode, os pagodeiros e os roqueiros, né? Então você gera assim uma afinidade que, quando você está no grupo do roqueiro e está um pouco mais fechado naquele ambiente, você gera uma antipatia para os pagodeiros, né? Não pela pessoa, mas pelo assunto, pela energia daquele grupo. Pelo símbolo daquele grupo. Pelo símbolo, exatamente, pelo símbolo daquele grupo e vice-versa. Isso é natural, isso é legítimo. Só que, quando nós falamos de relacionamento, quando a gente fala num casal, né, ou qualquer outra forma de relacionamento que se tem, porque hoje tem várias, né, a gente não pode limitar em um casal, né, a gente fala em
em trabalhar e conhecer essas afinidades a fundo. Então, no primeiro instante, essas pessoas elas se ligam por um ponto em comum, né? Um ponto de atração, um ponto de desejo. E esse ponto de desejo ele gera um cordão energético que, visto espiritualmente, é talvez sutil ainda. E tá sutil, geralmente ligado ali pelos chakras mais básicos, os chakras de baixo, os chakras menores. E aí, a partir do momento que vai se tendo uma comunicação, vai se tendo uma aproximação em outros pontos, essas ligações ficam mais firmes. E aí é que é criado um universo, entenda que todas as relações é criado um grande vazio, né? Então por isso que muitas pessoas recorrem aos Exus e Pombogiras, né? Quando estão precisando de um relacionamento. É claro que agora você sabe que energeticamente eles são os responsáveis por criar o ambiente, gerar o ambiente. O Exu, dizem que o Exu foi o criador, né? O grande criador. Falam que Oxalá criou, trouxe as coisas, mas existe uma lenda ainda que há uma controvérsia, né? Que o Oxalá veio criar e Exu deu uma fruta para que ele dormisse. E aí Exu criou o mundo. Quando Oxalá acordou, Exu tinha criado tudo, né? E então o Exu ele é responsável por criar um ambiente segundo o elemento de sintonia que se tem. Então eu tenho uma atração física, é criado aí a atração, esse cordão começa a ser gerado e existe um ambiente que é gerado para que essa atração possa haver a troca energética. Isso é legítimo, isso é espiritual. Só que aí a pergunta que eu faço para os meus amigos, irmãos: muitas pessoas, vocês têm a mesma visão? Eu sei que o Flávio já frequenta alguns grupos espirituais, o Paul já com certeza atendeu casos de pessoas que começam um relacionamento no ambiente. Vocês têm aquele preconceito que duas pessoas que se relacionam no meio ambiente não dá certo? Porque, por exemplo, no ambiente de trabalho é muito difícil, né? Você não pode se relacionar, tem todo aquele mito. O que você acha disso, Fábio? Bom, eu discordo desse mito, eu discordo desse paradigma. Eu acredito que toda a forma de relacionamento, toda parceria que ela é legítima, ela promove uma evolução ou várias evoluções em vários campos da vida dos envolvidos. O grande problema é quando o ego toma a frente dessa parceria, e aí não só os trabalhos individuais como o trabalho coletivo, seja ele espiritual ou financeiro porque tem muitos casais aí que são sócios nas empresas, e o povo vai estar falando disso um pouco mais para frente. Mas o trabalho ele é comprometido quando o ego toma a frente, e quando o ego toma a frente, uma das coisas que ele sabe fazer melhor é competir. A parceria deixa de ser uma parceria e passa a ser um ambiente de competição. Eu realmente acredito que dentro dessa faixa vibracional que nós estamos, a evolução consciencial e espiritual do ser, ela, se for feita através do caminho solitário, ela pode ser muito rápida, mas ela se estagna em um determinado ponto. Por que isso? Porque, meus queridos irmãos, tem coisas que nós só aprendemos nos relacionando. E aí, eu não estou falando só o casal, eu estou falando qualquer tipo de parceria. Qualquer tipo de parceria. Vejam bem, vamos
Vamos viajar um pouco aqui no universo das vibrações e do campo eletromagnético. O todo, ele é composto das duas polaridades, o masculino e o feminino. Muito bem. Para que se haja uma unidade, para que se haja uma completude, precisa ter esses dois campos eletromagnéticos em sintonia. Os orientais chamam o campo eletromagnético masculino de Yang, o campo eletromagnético feminino de Yin. Para que as coisas deem certo na vida, seja profissional, espiritual ou qualquer outro campo, as frequências Yin e Yang têm que estar equilibradas, equalizadas e criando uma atmosfera de atração, de felicidade, prosperidade, abundância, enfim. Então, numa sociedade profissional entre dois homens, vejam bem, os dois sócios são homens. Não é porque os dois sócios são homens que a empresa vai viver numa bolha de regras cósmicas e universais e ela não vai precisar do campo Yin e Yang para atrair a prosperidade. Então alguém tem que ser o campo Yin ou alguém tem que ser o campo Yang. Voltando para o começo do raciocínio, respondendo a pergunta do irmão Franz, quando esses dois campos estão equilibrados, eu acredito que os benefícios são infinitos, o crescimento é exponencial e não acredito que o ato de se relacionar possa prejudicar um trabalho espiritual quando a centelha divina está à frente e está comandando todo o processo. E você, pô? Você provavelmente já atende vários casais aí com a temática de vou ter aí, trabalho com a minha esposa, fico 24 horas com meu marido, ou tem algum negócio que preciso administrar para que dê certo um conjunto aí, uma coletividade. Qual que é a ferramenta usada? Qual que é a principal questão que os casais têm nesse sentido? É muito comum hoje em dia os casais estarem se desenvolvendo juntos em negócios, em empresa, na religiosidade, né? No seu trabalho em um terreiro ou em algum outro local. Isso é muito comum hoje. E o que fica de percepção é realmente aquilo que atrapalha, né? Uma falta de consciência. A falta de consciência de cada ambiente onde as pessoas se encontram e qual é o papel de cada um naquele ambiente. Então, quando começa a atravessar uma energia de um ambiente no outro, é onde os problemas podem começar a surgir, né? Então, um casal que está discutindo questões da empresa, um casal de empresários que discute questões da sua empresa no chuveiro, por exemplo, está no ambiente errado, né? Está atravessando uma identidade. Isso pode acontecer uma vez ou outra, não tem problema nenhum. A questão é quando isso se torna uma regra, né? Quando então o casal trabalha junto 8 horas por dia, leva para casa a identidade profissional e continua trabalhando em casa profissionalmente nas outras horas em que quem que deveria estar lá, né? Estar lá era pessoas e não profissionais, né? Pessoas se relacionando como casal e não profissionais trabalhando juntos. Então o ambiente ele diz muito. A mesma coisa quando a gente fala da religiosidade num terreiro, por exemplo, o casal está ali da mesma forma, cada um tem ali uma função, um papel, né? Dentro da religiosidade. E é importante que se perceba esse papel. E ninguém é melhor que ninguém, porque eu já vi, por exemplo, no terreiro, casais competirem, né? Para quem faz o melhor trabalho ou o trabalho mais importante dentro do terreiro. E são coisas tão diferentes, não é? Quando a pessoa está no terreiro, é tão ela com ela mesma, fazendo o seu desenvolvimento espiritual, não é? Fazendo aquilo que ela tem que fazer naquele momento, aprendendo o que ela tem para aprender naquele momento. Então, por que ela traz junto com ela
a ideia do casal, não é, naquela hora. Não é? Então começa a misturar estação, misturar identidade, misturar ambiente, acaba misturando comportamento. Isso pode gerar conflitos. É tão mais fácil quando nós temos essa consciência e percebemos quem nós somos em cada momento, né? Imagina um casal dormindo na cama às 3 da manhã num sono profundo. Nós estamos falando de um casal? Não, nós estamos falando, né, de duas essências divinas que cada uma está, né, no seu momento de sono profundo. Cada uma está em algum lugar desenvolvendo um trabalho na criação. Uma está estudando, o outro pode estar fazendo um resgate de um irmão que está nas esferas inferiores. E o outro pode simplesmente estar divagando nos seus sonhos profanos, né? Vamos dizer assim. Então, nós estamos olhando para duas pessoas na cama, mas dormindo, né? Então, nesse momento, é cada um por si, né? E assim da mesma forma nos outros momentos. Então a sintonia ela é muito boa, ela deve existir nos momentos certos, com as identidades certas. Quer ver um outro exemplo que é muito comum? A gente vê uma esposa chamar o marido de pai quando tem os filhos ali, e o marido chamar a esposa de mãe, não é? Não acho que é sempre assim, mas tem muitos casos em que só pelo fato de chamar a esposa de mãe, o marido está confundindo o papel dela, né? Porque para ela, quer dizer, para ele, ela é a esposa, ela não é a mãe, né? E ele está se referindo a ela como mãe porque os filhos estão ali. Então, o que nós estamos vendo é quando um papel de pai e mãe acaba se sobrepondo, né? Se isso for realmente verdade, e esse papel realmente se sobrepor, pode dar um problema para o casal como casal, não é? Porque um não vai mais enxergar o outro como marido e esposa e, né, pode se desentender porque até mesmo o desejo pode não se manter da mesma forma. Não é sempre assim, né? Tem casais que chamam de pai e mãe e sabem diferenciar as coisas, né? Então eu não quero generalizar aqui, só quero chamar a atenção para qual é o papel que você desempenha em cada momento, né? E qual é o seu papel como casal em cada ambiente em que você se encontra. Muito bom, muito bom. Explicação sensacional, mas eu pergunto para vocês, e quando, vamos supor, depois ali a situação de um casal que está se relacionando e talvez tem uma questão de papéis aí não muito definido, né? Que são as identidades, quando eu preciso ser amigo, quando eu preciso ser o amante, quando eu preciso ser o marido ou quando eu preciso ser o cuidador. Você não deixa, quando você assume um papel desse tipo, por exemplo, eu vou pôr um case assim. Uma pessoa, a gente atendeu uma pessoa um tempo atrás, um casal, e o rapaz, ele amava muito a menina, só que ele não conseguia ter relação sexual. Por quê? Porque ele achava isso um desrespeito. O que você acha desse ponto, Flávio? Energeticamente falando, o que aconteceu? Ele está com um sentimento puro. Amor é um sentimento puro, ponto. Perfeito. O porquê que o amor pode causar uma dor? Quando que o amor causa dor? Ou, de repente, nós estamos confundindo aí, eu não estou falando de amor. Não, o amor ele pode ser um sentimento, pode ser legítimo nesse caso. O grande problema é o sistema de crença daquele indivíduo e aonde o sexo, aonde o prazer se encontram nesse sistema de crença em relação ao amor. Aí é que está o X da questão. Precisaria entender a história familiar, a criação dessa pessoa e a religião e o que foi transmitido o que foi ensinado para ele a respeito do sexo e do prazer. Uma pessoa que cresce
num ambiente onde o sexo é visto como algo pecaminoso, como algo que deve ser feito de forma culposa e escondido. Mas não foi algo que todos nós crescemos? Não foi um ambiente que todos nós crescemos? Porque eu não lembro, por exemplo, no meu caso, de conversar abertamente de sexo com os meus pais. Sim, esse foi o ambiente que nós crescemos, mas E aí mesmo o relacionamento, em algumas casos, eu posso citar o meu exemplo, relacionamento do pai e da mãe, eu nunca presenciei, por exemplo, eu vi demonstração de afeto, mas eu nunca presenciei uma demonstração de homem com mulher, entende? Dos meus pais. Será que não foi uma questão que todos nós vivemos? Com certeza, todos nós vivemos, porque foi um comportamento arquetípico de uma determinada geração. Agora, não foi porque isso que foi ensinado pra gente, não quer dizer que nós não devamos questionar, estudar, experienciar e evoluir. Aí é que está o grande X da questão. Nós temos que questionar as coisas. Como é que... E aí eu faço uma pergunta para vocês, meus queridos irmãos. Hoje, em termos de descarga elétrica no cérebro relacionado à produção de neurotransmissores, o orgasmo hoje é o ato mais prazeroso que a gente consegue documentar, né? O orgasmo é o ato que libera mais energias, enfim, libera neurotransmissores. Vocês realmente acham que a coisa que dá mais prazer dentro da criação é a coisa mais errada da criação? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para você, Franz? Não, pelo contrário, dentro a religião de Umbanda é uma religião muito, talvez, uma das... Conheço algumas religiões, então eu estudei um pouco do catolicismo, eu fui estudar um pouco da igreja evangélica, um pouco do budismo, enfim. E eu acho que a Umbanda é uma das religiões muito bem definidas sexualmente, entendeu? Embora tenha a questão um pouco do preceito, né? Então, o que é o preceito? Eu vou ter um trabalho religioso, né? E eu tenho um preceito sexual. O preceito sexual, no meu ponto de vista, agora eu vou polemizar, eu vou criar uma polêmica aqui. No meu ponto de vista, eu entro em preceito sexual quando eu não tenho um parceiro. Quando eu não tenho um parceiro, vírgula, que eu ame. Por exemplo, eu com a minha mulher, ela já tem, né? Ela tem um esquema dela, eu respeito, ela segue preceito. Pra mim, eu sigo por conta dela. Mas, sexualmente falando, se eu vejo o sexual como algo divino, por que eu preciso me guardar, fazer um preceito para estar com o divino? No meu ponto de vista. Entende? É claro, aí a gente vai na crença, toda a crença não, porque o sexo ele atrai uma vibração baixa, ou outros falam que o sexo atrai espíritos que nasceram com morreram com esse tipo de vício. Isso é um assunto que ele precisa, e eu repito, ele precisa ser entendido com olhos clínicos, ele precisa ser desmistificado de uma vez por todas. Para quê? Para que as pessoas possam ter saúde mental, espiritual e saúde sexual. A gente pode começar desmistificando isso, cada um individualmente, se perguntando o que o sexo, o orgasmo, a relação sexual significa para si.
Então, meus queridos irmãos, vamos desmistificar tudo isso no próximo bloco. Agradeço a presença de vocês e vamos aí para um breve intervalo. Voltamos com mais um bloco do programa UCJ e com a agenda da casa para que vocês possam vir até nós e possamos interagir, conversar, criar afinidades. Até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí para mais um bloco. Antes de começar aí o nosso debate, lembrando que essa semana, sexta-feira, não teremos aí a nossa gira, mas terça-feira, normal, às 8 horas, aqueles que quiserem participar do nosso desenvolvimento mediúnico. Às quintas-feiras o Flávio está dando yoga, né, Flávio? Exatamente, Hatha Yoga aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude a partir das 8h30 da noite. Faço o convite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, para vir aqui até o nosso espaço e se reconectar com a consciência corporal, principalmente com o ato de respirar. E vem aí, vamos, eu gosto de usar esse jargão, vamos respirar juntos por uma vida melhor. Então vem aqui respirar junto conosco, quinta-feira a partir das 8h30. Fora isso, nós estamos tendo atendimentos de apometria, formamos um grupo aí. Na verdade, resgatamos os grupos que estavam fazendo trabalho só interno, então aqueles que quiserem participar, quiserem enviar o seu nome, envie para nós, contato@institutoplenitude.com.br, contato@institutoplenitude.com.br. Esse é o nosso canal, por ele você faz inscrição do cursos, por ele você vai entrar em contato conosco. A gente fica aqui na Rua Doutor Sérgio Meira, número 41A, aqui muito próximo do metrô Marechal Deodoro. Nossos dias de atendimento é de sexta-feira, a partir das 19h30. Você pega uma ficha, atendimento espiritual caritativo, então você não paga nada. Nós temos muitos cursos aí, a agenda que nós vamos disponibilizar aí para vocês na página do Facebook, é UCJ, Umbanda Consciência e Juventude. Tá certo? Então voltamos aí com a polêmica, né? Voltamos aí com a polêmica, com as perguntas, né? Flávio. Então, meus queridos, continuando aí com o nosso raciocínio, muito se diz sobre as obsessões, sobre o vampirismo, né, sexual e sobre muitos outros mitos que giram em torno desse ato, que não é à toa que é o mais prazeroso que existe. Qual que é o problema ou qual que é a porta de entrada para os problemas? Quando uma das partes envolvidas não está de acordo com o que está acontecendo. Esse é o ponto inicial de toda a bola de neve, num primeiro momento energético e depois físico e depois psicológico. Respeito, né?
Exato. Respeito. Ou comunicação. Respeito. Os dois. Respeito, comunicação, e entendendo que se é o ato mais prazeroso que nós conhecemos hoje, ele tem que ser prazeroso para todos os envolvidos. E prazeroso não só no nível físico, mas no nível psicológico também. E aí, uma ideia que quase poucas pessoas pensam, mas um conceito que eu venho estudando muito é o estupro espiritual. O que é um estupro espiritual? É quando uma pessoa ela é obrigada a fazer sexo sem a vontade dela. Até aí sem novidades, mas meus queridos, isso não acontece só através de imposição armada, isso acontece nos relacionamentos. Nos relacionamentos isso acontece. E aí entra a questão da comunicação. Se o casal não se comunica, não tem essa abertura, esse entendimento, um acaba se sujeitando a fazer coisas que não quer para criar uma satisfação momentânea no outro, e vibracionalmente falando é a mesma energia, a mesma vibração de um estupro. Isso sem falar nas frequências específicas dentro dessa gama, que aí está a dor, aí está sentir prazer em subjugar outra pessoa. Então são essas coisas que vão abrindo portas para os danos psíquicos, os danos psicológicos, psiquiátricos, e por lei de afinidade vai trazer para aquele ambiente as forças, as energias que se afinizam, que se relacionam e que se alimentam desses sentimentos. Porque eu garanto para vocês que se houver consentimento das duas partes, se houver prazer para as duas partes, podem ter certeza que vocês vão estar ancorando e atraindo as energias de cura, as energias de abundância, prosperidade e as energias de manifestação, porque vocês vão estar, através do prazer, unificando os campos Yin e Yang. E a física quântica nos prova que quando o Yin e o Yang estão equilibrados, a abundância acontece, a prosperidade acontece, você atrai coisas boas na sua vida. O Flávio colocou muito bem essa questão de todas as partes, né, estarem concordando. Tem um conceito da programação neurolinguística que fala das partes internas. Então, nós temos as nossas partes internas. Nós podemos imaginar assim, como se fôssemos divididos, né, em várias partes, e cada um como se tivesse uma vontade própria, né? Então, pode ter um lado meu que vai dizer assim, não, é ótimo, eu estou aberto agora para uma relação, e uma outra parte minha que vai dizer assim, não, agora é hora de dormir porque eu preciso acordar cedo amanhã, então eu tenho que estar dormindo. Então isso já mostra dentro de mim um conflito, né? Então antes mesmo de ter um conflito com uma pessoa e outra, existem os internos, das nossas partes internas, né? Que precisam ser consideradas, acolhidas e harmonizadas. O que significa harmonizadas? Entrar em acordo, né? Então, qual é o acordo que eu faço dentro de mim? Antes de mais nada, eu comigo, agora é hora de eu me relacionar sexualmente ou é hora de eu dormir, não é? Dentro de uma relação de casal. Por exemplo, só para citar um exemplo, tem muitos outros conflitos, né, que a gente vive no dia a dia. Ou seja, em outras palavras, o que nós estamos buscando? Buscando a consciência que cada um vai ter de si mesmo, das suas vontades, daquilo que quer, daquilo que não quer, daquilo que faz bem, daquilo que não faz bem, das várias áreas da vida e como harmonizá-las, né? Então, um exemplo de um casal que ela quer seguir um preceito e ele não, então se ela não seguir, não vai estar harmônico com um lado dela, então ela não vai estar bem. Só para dar assim alguns exemplos, né? Quanto mais nós estivermos autênticos, sinceros conosco mesmo e em comunicação com as nossas partes,
sinceros, autênticos e harmoniosos com quem nós estamos nos relacionando, né? E com uma boa comunicação com quem nós estamos nos relacionando, mais nós estamos inteiros, íntegros, congruentes. E aí os nossos atos, sejam um ato sexual, uma relação sexual ou qualquer outra coisa, ficam também inteiros e perfeitos, né? Divinos, cheios de luz, harmoniosos, nos trazendo amor, nos trazendo paz, nos trazendo crescimento e evolução. Então tem muito a ver. Isso Paul definiu um cordão energético positivo, porque é exatamente isso. Então você, independente de que tipo de relação que você tem com a pessoa, seja de amizade, seja de pai para filho, filho para pai, seja de relação no terreiro, existe um cordão vibratório. Um cordão vibratório que liga você ao outro por uma questão de afinidades. Essas afinidades podem ser totalmente positivas, foi o que o Paul exemplificou. Então é uma relação de companheirismo, de cumplicidade, de harmonia, e pode ter os cordões energéticos que são completamente iguais, mas sem nenhum tipo de comunicação. Por quê? Porque você atrai os iguais. Então, um cordão energético que fica desarmônico não é necessariamente porque as pessoas não se complementam. É pelo contrário, elas se complementam, só que elas não têm uma harmonia, elas não têm uma sintonia, elas não conseguem se conversar. Então, Francis, tem uma pergunta. Então, basicamente o que você quer dizer é que as sintonias físicas, e aí eu estou falando elementais, elas não estão necessariamente ligadas às sintonias espirituais. Por exemplo, um casal físico, por exemplo, nem sempre eles vão ser um casal espiritual. Para um trabalho espiritual, por exemplo, às vezes tem um casal, eles são marido e mulher, se dão super bem, mas dentro de um trabalho espiritual, ele é o pai da casa e ela é uma médium. A mãe da casa é uma outra pessoa que formaria um casal espiritual e não um casal físico. Existe isso? Não existe? Como é que é a sua visão como chefe de um terreiro a respeito disso? Existe, tem que existir. Por quê? Porque embora você tenha ligações harmônicas, a gente tenha ligações em todos os campos, então vamos por aí as duas pessoas que estão no mesmo trabalho espiritual, um é o pai de santo e a outra é uma médium. Não é porque a pessoa é esposa do pai de santo que ela precisa assumir a mesma responsabilidade. Embora as ligações energéticas de harmonia, afinidade estejam positivas, cada um tem o seu caminho. Então, é sempre um paralelo, os caminhos não se juntam, embora pareça que se juntem, né? É muito bonito escutar aquela história de amor que fala assim: nossa, o meu caminho se uniu ao dele. Não é bem assim. A afinidade às existiu. vezes se une em um campo, né? Se une em uma... Mesmo que estejam muito parecidos, eu costumo dizer que são paralelas. Então você aquele ponto, aquela máxima aí científica que fala: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, portanto eles não podem trilhar o mesmo caminho. Então, trazendo esse conceito, embora você tenha muita afinidade e tenha o mesmo trabalho espiritual, por exemplo, uma mãe de santo e o outro é filho de santo da esposa, né? Filho de santo da esposa. Configuração interessante. Configuração bem interessante. Embora isso ocorra,
é legítimo. Então tem que existir. O ponto é quando você força uma posição que a pessoa não ocupa, e ela vai ocupar não pelo grau da afinidade espiritual, mas pelo grau da afinidade de companheirismo. Então ela vai falar assim, para te acompanhar emocionalmente, eu vou aceitar estar do seu lado tocando a gira, mas não é isso que eu quero, entende? Aí começa a ter o ponto de desarmonia, aí começa a ter o ponto de discórdia, porque em algum nível isso vai aparecer, e quando isso aparece é importante definir o porquê e aonde eu estou nesse lugar. Aí é uma questão de papel. Qual é o papel que eu estou ali? Por exemplo, eu aqui, vocês sabem, a minha esposa é a pessoa que está na casa, e a gente definiu um papel recentemente, que ela é esposa do Franz. Ponto. Ela é minha esposa, ela é minha mulher. E então eu não vou tratar ela como mãe de santo. Eu vou tratar como minha mulher. Entende? Isso é importante e faz toda a diferença numa harmonia. Por quê? Porque aquilo, eu penso o seguinte: o cargo que você precisa sempre falar que tem, você não o tem. Se você precisa lembrar alguém que você tem um cargo, se você precisa lembrar alguém que você tem um cargo, você não o tem de fato. Então isso é legítimo. Então isso trazendo por um ponto de relacionamento, por um ponto de qualquer vertente que seja, se você precisar lembrar que você é casada, que você está casado, que você namora, você não realmente tem esse cargo, entende? Então a harmonia, ela é uma coisa muito sentida, é uma coisa muito particular, é uma coisa sutil de relacionamento, e é legítimo dentro dos lugares, é legítimo dentro das empresas, mas e quando ficar demais? Quando você provavelmente já atendeu pessoas que trabalham na mesma empresa, então provavelmente você já tenha pegado casos aí de pessoas que conduzem, marido e mulher que conduzem a mesma empresa, e aí essa condução ela se torna desarmônica, né? Porque não conseguem mais talvez conversar de um outro quesito, aí vira a companheira de trabalho, o companheiro de trabalho, não mais o marido e a mulher. Como harmonizar isso? Então, no próximo bloco, o Paul vai responder essa questão, para que a gente possa nos identificar aí, né, nesse ponto, aqueles que se identificarem, e começar a pensar e ter outras ações. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
Então, meus queridos irmãos, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Umbanda, Consciência e Juventude. Eu sou Flávio Araújo Salazar e antes de passar as considerações finais para os meus queridos irmãos, gostaria de convidar vocês para o curso de comunicação eficiente que será ministrado aqui no nosso espaço, no nosso instituto, no dia 16 do próximo mês, 16/5, tá? Então ele é um curso que ele vai ser ministrado pelo nosso querido irmão Paul Sanner e vai ajudá-los a se comunicar melhor com vocês, com o próximo, nos relacionamentos. Então acompanhe aí a nossa programação na página do Facebook e agende aí a sua vaga, faça a sua inscrição. Com certeza vai ser um ponto de mudança na forma com que você se comunica. E voltando aqui para o nosso último bloco, como é que então, Paul, fica a questão dos casais que administram empresas juntos? Enfim, como é que você vê isso dentro da sua realidade de atendimento? Isso na verdade acontece, eu tenho vários casais que eu já atendi com essa questão e o ponto sempre volta no mesmo, que é a comunicação, né? A comunicação no sentido de definir os papéis que cada um tem em cada momento. Então a vida ela vai nos puxando, né? Principalmente quando são donos de empresa, tem aí muitas solicitações, muitas exigências, muito pouco tempo. E essa conversa, sabe, sobre o papel de cada um, ela sempre fica por último, ela nunca acontece, né? Ela acaba sendo algo que foi um dia conversado, mas já faz tanto tempo. Então, a minha sugestão é que se crie realmente uma rotina onde se defina claramente o que cada um faz, né? Qual é o papel de cada um. É muito comum, depois de um tempo, surgir queixas. Porque eu não era para estar fazendo isso, eu era para estar fazendo outra coisa, você não me ouve, né? Eu não queria conduzir a empresa para esse lado, eu queria conduzir para aquele. Então, o que faltou aí? Faltou justamente clarear o que cada um faz, clarear os rumos da empresa, clarear objetivos em comum. E isso dentro de um contexto profissional. Porque isso também pode ser feito em um outro momento, em um outro ambiente, de uma outra forma, para os objetivos pessoais, familiares, para os objetivos do casal, não é? Onde também podem ser definidas funções, papéis e quem faz o quê e para onde que o casal está indo. Um casal que cresce junto, que prospera junto, que enriquece junto, precisa também conversar sobre investimento, sobre despesas, sobre economia, não é? Sobre o que fazer com o dinheiro. Isso é sempre muito saudável e muito positivo quando essa conversa acontece sistematicamente, né? A cada período, cada um vai definir qual é o período, né? que mais harmoniza. Para quê? Para que haja um crescimento e uma evolução dos dois de uma forma harmônica, de uma forma congruente. Porque é muito comum quando nós vemos casais que não estão se entendendo mais, percebermos que um evoluiu, mudou, buscou crescimento, aprendizado e o outro não. Ou talvez também buscou, mas os dois não perceberam, né, o movimento de cada um, para que lado que era, o que cada um estava buscando. E aí começa a haver uma falha de comunicação, falha de sintonia, de harmonia, né? Então, os casais que evoluem juntos, eles se comunicam muito bem. E eles harmonizam, né? Harmonizam os objetivos, as metas. Um sabe muito bem, né, em que momento o outro está. O que o outro está fazendo, o que o outro busca, e sabe respeitar a mudança, porque as pessoas mudam, é natural, as pessoas mudam, nós mudamos com o tempo, então precisamos acompanhar essas mudanças bem de perto. Então, meus queridos irmãos, vamos encerrando mais um programa
Umbanda Consciência em Juventude. Fica aqui a minha conclusão sobre o tema, dizendo que relacionamentos são importantes para a evolução do espírito, para a evolução do indivíduo, desde que seja de comum acordo e prazeroso para todas as partes envolvidas, e desde que o conceito de posse não seja instituído, até porque ele é uma grande ilusão. Meus queridos irmãos, mais uma vez muito obrigado, e fica aí o meu abraço fraterno a vocês. Até o nosso próximo programa. Espero vê-los pessoalmente aqui no nosso Instituto Social e Cultural Plenitude. Encerrando também, eu sou o Paul Sanner e quero dizer para vocês entrarem em contato com a sua chama divina, com a sua luz interior, acessar o amor incondicional e deixar a sua intuição, o seu amor incondicional falar sobre a sua situação, sobre qualquer conflito que você esteja vivendo, para que nós possamos cada vez mais sermos seres mais amorosos, mais felizes e multiplicadores da paz. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Lembrando que a próxima semana é dia normal. Um bom feriado para vocês aí. E até a próxima. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.